Você já se perguntou por que certos padrões se repetem em sua vida? Por que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, enfrenta os mesmos conflitos ou sente uma angústia constante, mesmo quando tudo parece estar bem? Carl Gustav Jung, psiquiatra e fundador da psicologia analítica, nos convida a olhar para essas perguntas de uma forma profunda e transformadora. Em uma de suas frases mais impactantes, ele afirma: até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida e você o chamará de destino. Essa afirmação de Jung é um verdadeiro portal para o autoconhecimento. Ela nos mostra que grande parte daquilo que vivemos como se fosse obra do acaso ou do destino é, na verdade, reflexo de forças internas que atuam sem a nossa consciência. Padrões de comportamento, crenças limitantes, medos, traumas e experiências mal resolvidas ficam armazenados no inconsciente e, de forma silenciosa, influenciam nossas escolhas, atitudes e até o modo como nos relacionamos com o mundo. Quando Jung fala em tornar-se consciente, ele está nos convidando a iluminar essas regiões ocultas da nossa psique. Isso significa observar nossos impulsos, questionar nossas reações automáticas e nos perguntar de onde vem o que sentimos. Por que fico tão irritado com certas pessoas? Por que tenho tanto medo de ser rejeitado? Por que repito relacionamentos que me ferem emocionalmente? Essas perguntas são o início de um processo profundo de transformação. Segundo Jung, o inconsciente não é apenas um repositório de conteúdos reprimidos. Ele é dinâmico, simbólico e vivo. É nele que residem os arquétipos, imagens universais que moldam nossas experiências, e a sombra, uma parte de nós que negamos ou não aceitamos, mas que insiste em se manifestar. Ignorar a sombra não a elimina. Pelo contrário, ela passa a se expressar de maneira inconsciente, muitas vezes nos sabotando ou projetando nossos conflitos internos nos outros. Por isso, autoconhecimento não é luxo, é necessidade. É através dele que deixamos de ser reféns de nossos próprios mecanismos inconscientes. A repetição dos mesmos erros, a escolha inconsciente de parceiros tóxicos, o medo do fracasso, a procrastinação crônica, a raiva reprimida, tudo isso pode ser compreendido e transformado a partir da consciência. A psicologia junguiana nos oferece ferramentas poderosas para esse mergulho interior. A análise dos sonhos, por exemplo, é uma das formas mais ricas de acessar conteúdos inconscientes. Os sonhos falam em linguagem simbólica e trazem mensagens importantes sobre o que está sendo reprimido, esquecido ou negligenciado em nossa vida desperta. Jung acreditava que os sonhos são a via régia para o inconsciente e que escutá-los é um passo essencial no processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos. Outro conceito fundamental é o da projeção. Muitas vezes, aquilo que nos incomoda nos outros é, na verdade, um reflexo de algo que negamos em nós mesmos. Quando nos tornamos conscientes disso, ganhamos liberdade emocional e desenvolvemos relacionamentos mais saudáveis. Em vez de culpar o outro ou o destino, passamos a olhar para dentro e buscar as raízes do que sentimos. Tornar-se consciente é um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia. É como acender uma vela num quarto escuro. Pouco a pouco, começamos a enxergar o que antes estava escondido. E nesse processo, somos convidados a acolher nossas sombras, integrar nossas feridas e assumir a responsabilidade pela nossa história. Porque quando deixamos de viver no piloto automático, criamos espaço para escolhas verdadeiras. A frase de Jung não é um alerta apenas intelectual. É um chamado à ação, um convite para que cada um de nós assuma o papel de protagonista da própria jornada. Porque o que chamamos de destino pode ser muitas vezes apenas a repetição inconsciente de um padrão que ainda não compreendemos.
E enquanto não trouxermos à luz o que está na sombra, continuaremos vivendo no escuro, achando que a vida está acontecendo contra nós, quando na verdade ela está apenas refletindo o que há dentro de nós. Neste canal, queremos te guiar nesse caminho de descoberta, trazendo a sabedoria de Carl Jung para o seu cotidiano. A psicologia profunda pode e deve ser aplicada na vida real, porque quanto mais você se conhece, mais liberdade você tem para criar uma vida com sentido, propósito e autenticidade. E é exatamente isso que Jung desejava, que cada ser humano pudesse sair da prisão do inconsciente e viver de forma consciente, íntegra e plena. Mas o que isso realmente significa? Para Jung, a psique humana é dividida em duas grandes esferas: o consciente, aquilo que sabemos, sentimos e percebemos, e o inconsciente, uma parte oculta, onde vivem conteúdos que influenciam fortemente nossos comportamentos, emoções e decisões. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, como propôs Freud. Para Jung, ele é criativo, simbólico, vivo. É nele que moram nossos arquétipos, sombras, complexos e desejos não realizados. O inconsciente, segundo Carl Jung, tem um papel muito mais ativo do que imaginamos. Ele não apenas guarda o que esquecemos ou reprimimos, mas também molda nossas experiências de vida, atua nos sonhos, influencia nossas escolhas e até cria coincidências significativas, as chamadas sincronicidades. Ou seja, estamos sendo guiados, muitas vezes sem saber, por forças internas que operam abaixo da superfície da consciência. Mas o problema é, quando ignoramos o inconsciente, ele começa a agir por conta própria. Padrões emocionais repetitivos, comportamentos autossabotadores, crises existenciais, relações tóxicas. Tudo isso pode ser reflexo de conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados à nossa consciência. Jung chamava esse processo de projeção. Ao invés de reconhecermos o que está dentro de nós, projetamos esses conteúdos em outras pessoas e nas circunstâncias da vida. Culpamos o outro, o mundo, o destino, sem perceber que, na verdade, estamos lidando com aspectos não reconhecidos do nosso próprio ser. E é aqui que entra um dos conceitos mais profundos da psicologia junguiana, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que somos, mas que não aceitamos ser. É composta por impulsos, desejos, emoções e memórias que foram rejeitados por não se encaixarem na imagem que construímos de nós mesmos. No entanto, aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se oculta. E enquanto não for trazido à luz da consciência, continuará influenciando nossa vida de maneira inconsciente. Por isso, Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a integração. Integrar a sombra, reconhecer os próprios complexos, compreender os arquétipos que nos dominam, tudo isso faz parte de um processo que ele chamou de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. A sombra em você, Carl Jung, revela o lado oculto da mente. Carl Gustav Jung, renomado psiquiatra e fundador da psicologia analítica, trouxe ao mundo um conceito fascinante e profundamente transformador: a sombra. Mas afinal, o que é a sombra em você? O que Jung queria transmitir ao nos alertar sobre essa dimensão oculta da nossa mente? Hoje, convido você a caminhar comigo nesse mergulho sereno e revelador, explorando um dos ensinamentos mais essenciais da psicologia profunda, capaz de iluminar caminhos e transformar vidas até os dias de hoje. A sombra, segundo Carl Jung, é composta por todos aqueles aspectos da nossa personalidade que preferimos não ver. São sentimentos, desejos, impulsos e pensamentos que, por serem julgados como inaceitáveis, vergonhosos ou inadequados, foram empurrados para as profundezas do inconsciente. Entretanto, o fato de escondê-los
não os anula. A sombra continua viva, agindo silenciosamente em nossas escolhas, reações e relações. É importante entender que a sombra não é algo exclusivamente negativo. Dentro dela habitam tanto nossas fragilidades quanto forças latentes, talentos sufocados, paixões adormecidas e potências não reconhecidas. Assim, integrar a sombra é não apenas enfrentar as partes difíceis de nós mesmos, mas também resgatar aquilo que nos torna mais autênticos e inteiros. Jung nos ensina que o processo de integração da sombra é vital para a jornada do autoconhecimento. Ignorar a sombra é como ignorar metade de quem somos. Ao fazer isso, nos tornamos prisioneiros de comportamentos automáticos, dominados por emoções e padrões que não compreendemos totalmente. Como dizia Jung, aquilo que você nega o submete, aquilo que você aceita o transforma. Frequentemente, a sombra se revela nos julgamentos que fazemos sobre os outros. Quando sentimos repulsa, irritação ou inveja de alguém, é sábio perguntar: que parte de mim está sendo espelhada aqui? O fenômeno da projeção é uma das formas mais comuns de a sombra se manifestar. Enxergamos nos outros aquilo que não conseguimos enxergar ou aceitar em nós mesmos. Reconhecer a própria sombra é um ato de profunda coragem. É necessário olhar para dentro com honestidade, abandonar a ilusão de perfeição e aceitar nossa condição humana, feita de luz e escuridão. E é justamente nesse movimento de aceitação que começa a verdadeira transformação. A sombra integrada deixa de ser uma força que nos domina e passa a ser uma fonte de poder, criatividade e sabedoria. O caminho para integrar a sombra passa pela observação consciente. Significa prestar atenção aos nossos gatilhos emocionais, às nossas reações desproporcionais, aos sentimentos que evitamos enfrentar. Significa acolher a raiva, o medo, a tristeza e o desejo não como inimigos, mas como mensageiros que trazem valiosas informações sobre nós mesmos. Em muitas tradições espirituais e mitológicas, encontramos metáforas para essa jornada interior. O herói que desce ao submundo, o guerreiro que enfrenta o monstro, o peregrino que atravessa o deserto, todos representam o enfrentamento da sombra. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de crescimento, liberdade e expansão de consciência. Ao longo de sua vida, Jung destacou que o objetivo não é eliminar a sombra, mas sim construir uma relação consciente com ela. O ideal de ser uma pessoa só boa é irreal e até mesmo perigoso, pois cria uma divisão interna que gera conflitos, neuroses e sofrimento. A verdadeira maturidade emocional surge quando conseguimos sustentar a tensão entre nossos opostos internos, reconhecendo a complexidade que habita dentro de nós. Integrar a sombra nos torna mais humanos, mais compassivos, primeiro com nós mesmos, depois com os outros. Passamos a entender que todos carregam suas próprias batalhas internas, que a luz que buscamos está entrelaçada com a escuridão que tememos, e que o autoconhecimento verdadeiro exige que olhemos para ambos com olhos de aceitação e amor. Então, voltamos à pergunta inicial: o que é a sombra em você? Ela é a raiva que você reprime, o orgulho que você disfarça, o medo que você não ousa nomear. Mas é também a sua coragem adormecida, seu potencial criativo esquecido, sua capacidade de amar profundamente. Integrar a sombra é, no fim das contas, um ato de amor próprio. É o reconhecimento de que somos inteiros, não perfeitos, mas inteiros. Carl Jung nos deixou um mapa para essa jornada, um convite para descer às profundezas da alma, enfrentar os dragões internos e, ao fazê-lo, descobrir tesouros escondidos em nosso próprio ser. Que este ensinamento possa tocar você, inspirar sua caminhada e lembrá-lo de que, ao acolher sua sombra, você também acende a sua verdadeira luz. Para Carl Gustav Jung,
a sombra é composta por tudo aquilo que reprimimos, ignoramos ou recusamos a reconhecer em nós mesmos. Ela é formada por emoções, impulsos, desejos e traços de personalidade que julgamos inaceitáveis, seja por pressão social, seja pelas exigências do nosso próprio ego. No entanto, ignorar essas partes não as faz desaparecer. Muito pelo contrário, a sombra se recolhe no inconsciente, de onde continua a atuar, moldando silenciosamente nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Jung nos ensina que aquilo que relegamos à escuridão do inconsciente não perde sua força. A sombra se expressa de maneira sutil e às vezes intensa nas nossas reações emocionais desproporcionais, nos julgamentos severos que fazemos dos outros, nas atitudes impulsivas que não conseguimos explicar. Ela influencia silenciosamente nossas escolhas e pode sabotar nossos relacionamentos, nossas conquistas e nossa paz interior, se não for reconhecida. Mas é importante lembrar, a sombra não é um inimigo. Ela é parte essencial da nossa psique. Ignorá-la é como tentar apagar metade de quem somos. Integrá-la, por outro lado, é dar um passo decisivo rumo à autenticidade, à maturidade e à liberdade interior. Dentro da sombra não estão apenas os aspectos que consideramos negativos, como raiva, inveja ou medo. Também se escondem forças positivas, talentos sufocados, potenciais inexplorados, desejos legítimos que um dia foram reprimidos para atender expectativas externas. Por isso, ao nos voltarmos com coragem para a sombra, podemos resgatar não apenas nossas feridas, mas também nossos tesouros interiores. A sociedade em que vivemos, muitas vezes, contribui para o fortalecimento da sombra. Desde a infância, aprendemos que certas emoções não devem ser expressas. Meninos são ensinados a não chorar. Meninas a não expressar raiva. Adultos a esconderem suas vulnerabilidades. Assim, vamos construindo uma imagem social aceitável, mas às custas de perder o contato com partes valiosas do nosso ser. Jung afirmava que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, exige o reconhecimento e a integração da sombra. É preciso olhar para o que foi rejeitado, trazer à consciência aquilo que foi esquecido. Esse é um trabalho profundo e muitas vezes desconfortável, pois nos confronta com tudo aquilo que gostaríamos de negar em nós mesmos. Porém, é justamente nesse processo que encontramos verdadeira transformação. Quando negamos a sombra, ela se manifesta através da projeção. Tendemos a enxergar nos outros os defeitos que não reconhecemos em nós mesmos. Criticamos, julgamos e rejeitamos fora de nós o que, na verdade, habita silenciosamente dentro. A irritação ou antipatia sem motivo claro pode ser um sinal de que nossa sombra está tentando nos mostrar algo. O convite de Jung é para que paremos de lutar contra nós mesmos. Em vez de travar uma batalha interna, somos chamados a fazer as pazes com a nossa totalidade. A sombra não precisa ser temida, mas sim compreendida. Olhar para ela requer humildade e compaixão, duas qualidades fundamentais para o crescimento pessoal. A integração da sombra nos permite viver de maneira mais consciente. Deixamos de ser reféns de impulsos inconscientes e passamos a agir com mais liberdade e responsabilidade. Tornamo-nos mais compreensivos com as falhas humanas, tanto as nossas quanto as dos outros. E talvez o mais importante, começamos a acessar fontes de energia e criatividade que antes estavam bloqueadas. Grandes histórias da humanidade ilustram essa jornada. O herói que desce ao submundo para enfrentar seus monstros, o sábio que atravessa a noite escura da alma, o peregrino que encontra a luz apenas depois de enfrentar a própria escuridão. São metáforas do caminho de integração da sombra, um percurso que exige coragem, paciência e verdade. Por isso,
Quando pensamos em desenvolvimento pessoal, não podemos ignorar a sombra. Não se trata de ser perfeito, mas de ser inteiro. Não de eliminar nossas falhas, mas de conhecê-las e transformá-las em força. Cada aspecto rejeitado carrega em si uma lição, um potencial, uma oportunidade de crescimento. Então, convido você a refletir. Quais partes de você mesmo têm sido reprimidas? Que emoções você evita sentir? Que impulsos você julga e esconde? A sombra não é um erro a ser corrigido, mas uma parte de você que pede para ser reconhecida, acolhida e integrada. Carl Jung nos deixou esse legado precioso. A coragem de olhar para dentro, de atravessar a escuridão, de aceitar a complexidade do ser humano. Quando abraçamos nossa sombra, descobrimos que é justamente nela que reside a nossa maior força e autenticidade. Não tema sua sombra. Ela é uma parte viva da sua alma, esperando ser compreendida. E é nesse encontro com o seu lado oculto que a verdadeira luz pode finalmente brilhar. Carl Jung e a sombra, descobrindo o poder escondido em você. Muitas vezes, ao ouvirmos falar sobre a sombra, imaginamos apenas aspectos negativos ou sombrios da personalidade. No entanto, é essencial compreender que a sombra, segundo Carl Gustav Jung, não é feita apenas de fraquezas ou falhas. Dentro dela habitam tanto nossas fragilidades quanto forças adormecidas, talentos reprimidos, paixões esquecidas e potências que ainda não foram reconhecidas. Integrar a sombra, portanto, não é apenas um ato de enfrentar as partes difíceis de nós mesmos, mas também de resgatar aquilo que nos torna mais autênticos, criativos e inteiros. Jung nos mostra que a sombra é uma fonte riquíssima de energia psíquica. Muitas vezes, sufocamos nossos impulsos mais verdadeiros em nome da aceitação social, do desejo de agradar ou do medo de sermos julgados. Assim, não apenas escondemos nossos defeitos, mas também enterramos talentos, sonhos e expressões legítimas do nosso ser. A coragem de olhar para a sombra é também a coragem de se reconectar com essas partes esquecidas, trazendo à tona uma vitalidade que pode transformar nossa vida de maneiras profundas. Dentro da sombra podem estar paixões criativas que um dia abandonamos por medo de fracassar. Podem estar a ousadia, a autoconfiança, a capacidade de liderança que, em algum momento, julgamos impróprias ou perigosas. Cada aspecto rejeitado carrega uma energia que, uma vez integrada, pode nos impulsionar rumo à realização pessoal. O processo de integração da sombra exige sensibilidade, paciência e uma postura de acolhimento. Em vez de combater ou negar essas partes, somos convidados a conhecê-las, entendê-las e encontrar formas saudáveis de expressá-las. Jung nos ensina que esse movimento não apenas nos fortalece internamente, mas também nos torna mais compassivos em relação às imperfeições dos outros. Quando abraçamos a sombra, nos tornamos mais inteiros. Saímos do estado de fragmentação interna, onde uma parte de nós luta contra a outra, e caminhamos rumo a uma consciência mais ampla e integrada. A verdadeira autenticidade nasce desse encontro corajoso com tudo o que somos. Luz e escuridão, força e fragilidade, razão e emoção. Negar a sombra é negar a nossa própria humanidade. Todos nós temos medo, raiva, tristeza, orgulho, mas também temos coragem, ternura, criatividade e amor. Reconhecer essa complexidade é libertador. Ao invés de nos sentirmos divididos ou inadequados, passamos a ver nossa alma como um todo vivo e pulsante, capaz de crescimento e transformação constante. A sombra também guarda recursos que podem nos ajudar a superar crises, reinventar a vida e realizar nossos potenciais mais elevados. Por exemplo, aquela raiva reprimida pode se transformar em coragem para estabelecer limites. A tristeza negada
pode se tornar fonte de compaixão. A ambição escondida pode ser canalizada em projetos que tragam sentido e contribuição para o mundo. Muitos dos nossos bloqueios e padrões repetitivos surgem justamente daquilo que tentamos evitar dentro de nós. Quanto mais negamos a sombra, mais ela se manifesta de formas inconscientes, sabotando nossos esforços de evolução. Integrá-la é um ato de amor próprio, um caminho de reconciliação interna que nos conduz a uma liberdade real. A liberdade de ser quem verdadeiramente somos. Esse trabalho interior é refletido em mitos, contos e religiões de todas as épocas. O herói que enfrenta o dragão, a alma que desce ao submundo, o buscador que enfrenta suas provas internas, todos simbolizam o encontro com a sombra. Essas histórias nos ensinam que o tesouro que buscamos, a realização que ansiamos, está guardado justamente nas partes que mais tememos enfrentar. Carl Jung nos convida a olhar para dentro com olhos de aceitação. Ele nos lembra que a luz que desejamos tanto irradiar depende da coragem de atravessar a escuridão interior. A jornada para integrar a sombra é uma jornada de crescimento, transformação e despertar da consciência. Portanto, ao refletir sobre sua própria sombra, pergunte-se: que talentos ou desejos eu enterrei? Que paixões legítimas foram sufocadas pelo medo ou pela crítica? Que forças latentes aguardam ser reconhecidas e cultivadas? Em cada resposta, há uma oportunidade de resgatar partes preciosas de você mesmo. Ao acolher a sombra, você se aproxima do seu ser mais autêntico. E nessa autenticidade reside uma força imensa, capaz de transformar não apenas sua vida, mas também de inspirar o mundo ao seu redor. Lembre-se, a sombra não é seu inimigo. Ela é uma ponte para sua completude. Carl Jung nos mostrou que somente ao iluminar essas partes ocultas é que podemos realmente nos tornar inteiros. Aceite esse convite de autodescoberta, porque no abraço à sua sombra você encontrará sua verdadeira luz. Carl Jung, tornando a sombra consciente para transformar o seu destino. Carl Gustav Jung, mestre da psicologia profunda, nos deixou um alerta que ressoa até hoje. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa frase poderosa resume a importância vital de reconhecer e integrar a sombra, aquela parte oculta de nossa psique que influencia silenciosamente nossos pensamentos, emoções e decisões. Jung não nos convida a eliminar a sombra, mas a conhecê-la, compreendê-la e integrá-la de maneira consciente. Só assim podemos nos libertar dos ciclos repetitivos e abrir caminho para uma vida mais autêntica e plena. A sombra, segundo Jung, é composta por tudo aquilo que preferimos não ver em nós mesmos. Medos, impulsos, desejos, traços de personalidade que julgamos inaceitáveis ou vergonhosos. Esses conteúdos reprimidos não desaparecem. Ao contrário, se fortalecem nas profundezas do inconsciente, ganhando influência sobre nossa vida de formas que nem sempre percebemos. E é exatamente essa atuação invisível que, se não for reconhecida, molda nossos comportamentos, escolhas e até aquilo que chamamos de destino. Quando vivemos de maneira inconsciente, nossas ações são guiadas por padrões automáticos. Repetimos os mesmos erros, atraímos os mesmos conflitos, sentimos as mesmas dores sem entender o porquê. A integração da sombra é o caminho para quebrar esse ciclo. Ao trazer à luz aquilo que está escondido, conquistamos uma liberdade real. A liberdade de agir com consciência, de escolher novos caminhos e de criar com responsabilidade a nossa própria história. É importante compreender que integrar a sombra não significa se tornar perfeito ou eliminar nossos defeitos. Trata-se de um processo de aceitação profunda, de reconhecer que somos seres complexos, feitos de luz e escuridão, de virtudes e limitações.
Quando abraçamos nossa totalidade, encontramos um ponto de equilíbrio interior que nos fortalece e nos torna mais verdadeiros. O trabalho com a sombra exige coragem. É mais fácil projetar nossos medos e defeitos nos outros do que encará-los dentro de nós. Porém, Jung nos ensina que somente através desse olhar honesto para o nosso interior é que podemos realmente crescer. Cada aspecto negado que conseguimos integrar se transforma em fonte de sabedoria, criatividade e força. Ao tomarmos consciência da sombra, começamos a perceber como ela influencia nossas emoções, nossas reações impulsivas e nossos julgamentos. Um sentimento de raiva desproporcional, uma crítica excessiva a alguém, um medo paralisante, todos esses sinais podem indicar que a sombra está tentando se manifestar. Em vez de rejeitar essas experiências, somos convidados a escutá-las com atenção, a perguntar o que elas têm a nos ensinar. Muitos mitos e histórias ancestrais retratam simbolicamente o processo de integração da sombra. O herói que desce ao submundo, o guerreiro que enfrenta o monstro interior, o sábio que atravessa a noite escura da alma, todos representam a jornada do ser humano em direção à sua completude. Enfrentar a sombra é enfrentar a si mesmo. E ao fazer isso, conquistamos um tesouro que nenhum bem material pode substituir: a verdadeira consciência de quem somos. Integrar a sombra também nos torna mais compassivos. Ao reconhecer nossa própria imperfeição, desenvolvemos empatia pelos outros. Percebemos que todos estão travando suas batalhas internas, lutando contra suas próprias sombras. Isso aprofunda nossas relações, torna-nos mais pacientes, mais compreensivos e mais humanos. A jornada de tornar o inconsciente consciente é contínua. Não acontece da noite para o dia. Requer prática, reflexão, autoconhecimento e, acima de tudo, uma disposição sincera para se autoconfrontar. Pequenos momentos de insight, pequenas reconciliações internas acumulam-se e, com o tempo, transformam profundamente nossa maneira de ser e estar no mundo. Jung nos oferece um convite grandioso: viver de forma desperta, não mais ser arrastado pelos impulsos inconscientes, mas caminhar com olhos abertos, coração consciente e alma inteira. Quando aceitamos esse chamado, descobrimos que somos mais do que nossos medos, mais do que nossos erros. Somos uma vastidão de possibilidades, uma fonte inesgotável de renovação. Portanto, pergunte a si mesmo: que aspectos de mim eu ainda não reconheci? Que padrões estão se repetindo em minha vida? Que emoções evitadas precisam ser acolhidas? Cada resposta é um passo em direção à sua verdadeira liberdade. Carl Jung nos deixou mapas para essa travessia interior. Cabe a nós seguir esses caminhos com coragem e serenidade, rumo ao despertar de nossa própria consciência. E ao fazermos isso, não apenas transformamos nossa vida, mas também iluminamos o mundo ao nosso redor. Lembre-se, seu destino não está escrito nas estrelas, mas nas profundezas da sua alma. E a chave para transformá-lo começa pelo simples e poderoso ato de tornar o inconsciente consciente. A projeção da sombra: como reconhecer em si mesmo o que você critica nos outros. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes julgamos e criticamos atitudes alheias com intensidade. Sem perceber, estamos diante de um fenômeno profundo descrito por Carl Gustav Jung: a projeção da sombra. Quando sentimos uma aversão forte a certos comportamentos de outras pessoas, isso pode ser um reflexo de aspectos que negamos ou rejeitamos em nós mesmos. Em vez de reconhecermos nossas próprias tendências ocultas, projetamos essas características no mundo exterior. Jung nos ensina que compreender esse mecanismo é um passo essencial para o autoconhecimento e para a integração da sombra. A projeção da sombra ocorre quando partes inconscientes da nossa psique, emoções, impulsos,
medos ou desejos são vistas como pertencentes ao outro e não a nós. Isso acontece porque essas características são consideradas inaceitáveis pelo nosso ego. Ao projetá-las, nos defendemos da dor de reconhecê-las dentro de nós. Mas ao fazer isso, também perdemos a oportunidade de crescer, amadurecer e nos tornar mais inteiros. Imagine, por exemplo, alguém que critica severamente a arrogância dos outros, mas não percebe sua própria necessidade de ter sempre razão ou de se sentir superior. Ou alguém que condena a agressividade alheia, mas ignora sua própria raiva reprimida. Essas projeções não são acidentes, elas são espelhos, oportunidades de enxergar aquilo que ainda precisa ser reconhecido e transformado em nós mesmos. Jung nos convida a usar essas reações como pistas preciosas. Sempre que uma emoção exagerada surge, seja raiva, irritação, inveja ou desprezo, é um sinal de que algo dentro de nós foi tocado. Em vez de reagir automaticamente, podemos nos perguntar: o que isso revela sobre mim? Que aspecto meu estou tentando esconder? Essa atitude de curiosidade e honestidade abre portas para a consciência e para a cura interior. Reconhecer a própria sombra é um ato de coragem. Não é fácil admitir que temos dentro de nós as mesmas falhas que criticamos nos outros. Mas é exatamente esse reconhecimento que nos liberta. Quando paramos de projetar, ganhamos clareza sobre quem somos de verdade. Tornamo-nos mais humildes, mais compassivos e menos dominados por julgamentos inconscientes. Além disso, ao integrar a sombra, melhoramos nossos relacionamentos. Quando deixamos de projetar nossos conteúdos reprimidos nos outros, começamos a vê-los com mais empatia e realismo. Percebemos que cada pessoa está lidando com suas próprias sombras e desafios internos, assim como nós. Isso nos permite construir conexões mais autênticas e respeitosas. Outro aspecto fundamental é que a projeção da sombra não envolve apenas características negativas. Muitas vezes, projetamos também qualidades positivas, talentos, coragens e virtudes que ainda não reconhecemos em nós. Admiramos profundamente essas qualidades nos outros porque, em algum nível, elas refletem potenciais que existem dentro de nós, esperando para ser desenvolvidos. Assim, integrar a sombra é também um processo de resgatar nosso brilho, nossa força e nossa criatividade. É importante lembrar que trabalhar com a sombra é um processo contínuo. A cada etapa da vida, novos aspectos inconscientes podem emergir, pedindo atenção e integração. O autoconhecimento não é um destino fixo, mas uma jornada viva, feita de descobertas, revisões e aprofundamentos constantes. Para quem deseja iniciar ou aprofundar essa jornada, é essencial cultivar a prática da autoobservação. Reservar momentos de reflexão, questionar as próprias reações emocionais, assumir responsabilidade pelos próprios sentimentos, buscar ajuda terapêutica quando necessário. Tudo isso são caminhos para tornar a sombra consciente. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados, apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. Esse é o verdadeiro trabalho. Olhar para dentro, com coragem e gentileza, reconhecendo tanto as luzes quanto as sombras que habitam nossa alma. A projeção da sombra é, portanto, mais do que um mecanismo psicológico. É uma oportunidade de autotransformação. Cada crítica que fazemos, cada julgamento impulsivo, pode ser uma chance de olhar para dentro e crescer. Quando assumimos essa responsabilidade, deixamos de ser vítimas do destino e nos tornamos co-criadores conscientes da nossa própria vida. Se você quiser transformar suas relações, sua maneira de se perceber e sua caminhada interior, comece observando onde sua crítica se acende com mais força. Ali pode estar a chave para uma profunda libertação. Lembre-se,
A verdadeira maturidade começa quando paramos de culpar os outros e começamos a integrar aquilo que projetamos neles. Ao abraçar nossa sombra, descobrimos não apenas nossas imperfeições, mas também a vastidão de possibilidades que sempre esteve adormecida dentro de nós. E como dizia Jung, aquilo que você nega, o submete. Aquilo que você aceita, o transforma. A jornada é desafiadora, mas também é repleta de beleza. No encontro com nossa sombra, encontramos também nossa luz mais autêntica. O processo de individuação, a jornada para integrar a sombra e alcançar a plenitude interior. O processo de integração da sombra é conhecido como individuação, um dos conceitos centrais da psicologia profunda de Carl Gustav Jung. Trata-se de uma jornada de autoconhecimento profundo, onde a pessoa se depara com todos os aspectos de si mesma, tanto os luminosos quanto os sombrios, e aprende a aceitá-los como partes legítimas de sua totalidade. Jung nos mostra que somente ao reconhecer nossa própria complexidade é que nos tornamos verdadeiramente livres, autênticos e donos do nosso próprio destino. Individuar-se é mais do que amadurecer, é realizar o potencial único que cada ser humano carrega dentro de si. É abandonar as máscaras sociais, os papéis que nos foram impostos, as ilusões que cultivamos sobre quem devemos ser. No caminho da individuação, a sombra deixa de ser um inimigo oculto e se transforma em uma aliada poderosa. Ao integrar aquilo que antes rejeitávamos, recuperamos pedaços de nós mesmos que estavam esquecidos. Nossa força, nossa criatividade, nossa sabedoria instintiva. Jung nos ensina que integrar a sombra traz liberdade interior. Quando paramos de lutar contra nós mesmos, encontramos uma paz que não depende das circunstâncias externas. Tornamo-nos menos reféns dos impulsos inconscientes, das reações automáticas, dos medos irracionais. Em vez disso, passamos a agir com mais consciência, com escolhas alinhadas aos nossos valores mais profundos e autênticos. A vida deixa de ser uma sucessão de repetições inconscientes e passa a ser uma criação consciente e viva. Esse processo, no entanto, exige coragem e paciência. Olhar para dentro, reconhecer nossas sombras, aceitar nossa imperfeição humana, tudo isso desafia o orgulho e a imagem idealizada que construímos de nós mesmos. Mas é justamente nesse enfrentamento que reside o verdadeiro poder pessoal. Aquele que conhece sua sombra torna-se senhor de si mesmo, menos vulnerável às manipulações do mundo exterior e mais centrado em sua própria verdade. O caminho da individuação é, portanto, profundamente libertador. Não se trata de eliminar a escuridão, mas de encontrar a luz que nasce do reconhecimento honesto de quem realmente somos. Trata-se de transformar nossos complexos inconscientes em consciência viva, de fazer das nossas feridas portais para a sabedoria, de acolher cada parte da nossa alma com respeito e compaixão. Ao longo dessa jornada, passamos a perceber que nossos maiores conflitos internos escondem grandes oportunidades de crescimento. Cada emoção intensa, cada desafio aparentemente insuperável é um convite para descer mais fundo em nós mesmos e emergir mais inteiros. Não há atalhos. A verdadeira transformação é fruto de um trabalho constante de autoobservação, reflexão e integração. A individuação não nos afasta do mundo. Pelo contrário, à medida que nos tornamos mais inteiros, nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros também se aprofunda. Passamos a enxergar o outro não como ameaça, mas como um espelho e um companheiro de jornada. Tornamo-nos mais empáticos, mais verdadeiros, mais livres para amar sem medo e sem máscaras. É importante lembrar que o processo de individuação é único para cada pessoa. Não existe um modelo a ser seguido ou um ideal a ser alcançado. Cada ser humano carrega dentro de si um caminho singular.
uma combinação irrepetível de luz e sombra, de dons e desafios. O trabalho é pessoal, mas seus frutos se irradiam para além de nós, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor. Jung comparava o processo de individuação à alquimia espiritual, uma lenta transformação em que o chumbo da inconsciência se transforma no ouro da consciência plena. É uma jornada que dura a vida inteira, mas que a cada passo traz mais sentido, mais profundidade e mais beleza para nossa existência. Ao escolhermos integrar nossa sombra e trilhar o caminho da individuação, assumimos o compromisso mais nobre que podemos ter. O compromisso de nos tornarmos aquilo que fomos chamados a ser. Abraçamos nossa humanidade em toda a sua complexidade e, ao fazer isso, tocamos o divino que habita em nós. Se você sente o chamado para essa jornada, saiba que cada movimento em direção ao autoconhecimento é um passo na direção da sua verdadeira liberdade. Não se apresse, não se cobre perfeição. A individuação é feita de pequenos despertares diários, de escolhas conscientes, de momentos de humildade e de compaixão consigo mesmo. Lembre-se, integrar a sombra é integrar a própria vida. E na medida em que você se torna mais consciente de quem é, você ilumina não apenas seu próprio caminho, mas também o caminho daqueles que caminham ao seu lado. Como disse Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que você tenha a coragem de despertar para a totalidade que já habita em você. Encarar a sombra, a coragem de conhecer a verdade sobre si mesmo. Integrar a sombra é, sem dúvida, um dos caminhos mais transformadores do autoconhecimento, mas também é um dos mais desafiadores. Esse processo exige uma coragem profunda e genuína. Olhar para a sombra é confrontar verdades desconfortáveis sobre quem somos, verdades que muitas vezes preferiríamos ignorar. Significa admitir que, dentro de nós, existem sentimentos como raiva, inveja, egoísmo, medo e tantos outros que aprendemos a rejeitar. São emoções humanas, mas que nos ensinaram a esconder para sermos aceitos. Carl Gustav Jung nos lembrava que apenas aqueles que têm a coragem de encarar sua própria escuridão podem, de fato, acessar a verdadeira luz que reside em seu interior. Enfrentar a sombra não é um ato de fraqueza, é um ato de força. É reconhecer que ser humano é ser imperfeito. É carregar dentro de si tanto o bem quanto o mal, tanto a luz quanto a escuridão. Quando nos dispomos a olhar honestamente para essas partes que nos constrangem, abrimos a possibilidade de transformação. Deixamos de ser prisioneiros de impulsos inconscientes e começamos a agir de maneira mais livre e consciente. Jung afirmava que, enquanto a sombra permanecer inconsciente, ela governará nossa vida de maneira silenciosa, fazendo-nos repetir padrões destrutivos sem entender a razão. Só ao trazer essas forças à luz da consciência é que podemos, de fato, tomar as rédeas do nosso destino. Esse é o verdadeiro trabalho interior. Não lutar contra a escuridão, mas iluminá-la com a luz da consciência amorosa. Esse processo, porém, não acontece de uma vez. É um movimento lento, muitas vezes desconfortável, mas profundamente libertador. Começamos a perceber pequenos sinais, irritações exageradas, julgamentos severos, medos irracionais. Cada uma dessas reações é uma pista, um convite para olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim precisa ser visto, acolhido e integrado? Ao invés de resistir, podemos escolher acolher essas emoções como mensageiras. A raiva pode nos ensinar onde precisamos estabelecer limites. O medo pode revelar áreas em que precisamos fortalecer nossa confiança. O egoísmo pode apontar para necessidades legítimas que foram negligenciadas. Nada dentro de nós é errado, em essência.
Tudo são expressões da vida buscando se manifestar de maneira mais equilibrada e consciente. Integrar a sombra também é um ato de profunda compaixão consigo mesmo. Não se trata de julgar nossas falhas, mas de entendê-las. De reconhecer que por trás de cada comportamento negativo existe uma história, uma dor, uma necessidade não atendida. Essa compreensão traz uma leveza, um amor próprio que não depende mais da perfeição, mas nasce da aceitação sincera da nossa humanidade. É importante lembrar que todos nós temos uma sombra. Não importa o quanto nos esforcemos para sermos bons ou corretos, a sombra é parte inevitável da condição humana. Fingir que ela não existe apenas a torna mais poderosa. Assumir sua existência, por outro lado, nos torna mais inteiros, mais autênticos, mais livres. Quando aceitamos nossa sombra, algo mágico acontece. Também passamos a aceitar melhor a sombra dos outros. Tornamo-nos menos críticos, mais compreensivos, mais dispostos a perdoar. As relações se tornam mais reais, mais profundas, menos baseadas em idealizações e mais enraizadas na aceitação mútua da imperfeição. Assim, enfrentar a sombra não é apenas um trabalho individual, mas um presente que oferecemos ao mundo. Cada pessoa que se torna mais consciente, mais autêntica e mais compassiva, contribui para um coletivo mais humano, mais saudável e mais luminoso. Jung nos lembrava: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Esse é o chamado. Não para sermos perfeitos, mas para sermos inteiros. Para abraçarmos nossa luz sem negar nossa escuridão. Para sermos, enfim, plenamente humanos. Se você sente esse chamado dentro de si, saiba que está no caminho certo. A coragem de olhar para dentro, de enfrentar seus medos, de acolher sua vulnerabilidade, é o que constrói uma vida mais verdadeira e significativa. Não se apresse, não se julgue. Apenas siga um passo de cada vez com amor e paciência por si mesmo. Lembre-se, sua luz mais autêntica nasce exatamente da aceitação da sua sombra. No momento em que você para de lutar contra quem é, você começa a florescer na plenitude do que pode se tornar. A sombra, como fonte de poder, resgatando seu verdadeiro potencial. A sombra, como nos ensinou Carl Gustav Jung, não é composta apenas por aspectos negativos da nossa personalidade. Muito pelo contrário, nela também habitam qualidades valiosas, forças criativas e talentos adormecidos que em algum momento da vida foram reprimidos. Talvez você tenha sufocado sua criatividade, sua ousadia, sua capacidade de liderança ou até mesmo seu desejo profundo de se afirmar no mundo, simplesmente porque esses impulsos foram considerados errados, inadequados ou perigosos. A sociedade, a família e as experiências da infância moldaram nossa percepção do que seria aceitável ou não. Assim, partes vitais de quem somos foram deixadas de lado, escondidas no inconsciente. Resgatar essas potências esquecidas é uma etapa fundamental no processo de crescimento pessoal e de construção de uma vida mais autêntica e plena. O processo de integração da sombra envolve, portanto, não apenas reconhecer nossas falhas e impulsos sombrios, mas também libertar as forças vibrantes que ficaram aprisionadas. Muitas vezes, quando nos deparamos com nossa sombra, descobrimos talentos artísticos, intuições poderosas, impulsos corajosos e a capacidade de amar com intensidade, aspectos que, por medo ou vergonha, foram suprimidos. Ao acessar essas energias, nos reconectamos com nossa vitalidade interior e abrimos espaço para uma expressão mais completa de quem realmente somos. Jung nos ensinava que a luz e a escuridão caminham juntas. Aquilo que reprimimos não desaparece. Apenas se desloca para as regiões invisíveis da psique, onde continua atuando, muitas vezes de maneira inconsciente. Quando deixamos de integrar nossos dons escondidos,
Sentimos a vida perder cor, entusiasmo e sentido. Muitas crises existenciais, sentimentos de vazio e frustração têm raízes justamente nesse distanciamento das nossas verdadeiras forças internas. Recuperar esses fragmentos esquecidos é um gesto de amor próprio e de reconexão com nossa essência. Exige sensibilidade, paciência e, acima de tudo, uma abertura sincera para reconhecer que não somos apenas aquilo que mostramos ao mundo. Somos muito mais. Somos vastos, profundos e misteriosos. Dentro de nós habita um universo de possibilidades esperando para ser explorado. Quando permitimos que nossas qualidades reprimidas venham à tona, a transformação é inevitável. Voltamos a sentir entusiasmo, coragem e propósito. Passamos a nos mover na vida com mais autenticidade e confiança. Criamos, lideramos, expressamos nossa verdade com mais liberdade. Acolher a sombra, o convite de Carl Jung para a transformação interior. Carl Gustav Jung, mestre da psicologia profunda, nunca nos pediu para temer a sombra. Pelo contrário, ele nos convidou a acolhê-la como parte essencial da nossa jornada de autoconhecimento e evolução da alma. Para Jung, a sombra não era um inimigo a ser derrotado, nem uma mancha a ser apagada da nossa consciência. Era, antes, uma parte legítima e necessária do ser humano. Uma parte que, ao ser reconhecida e integrada, abre as portas para uma vida mais autêntica, mais livre e mais significativa. Cada passo genuíno em direção ao autoconhecimento exige que nos encontremos com essas partes esquecidas, ignoradas ou rejeitadas de nós mesmos. Esses aspectos ocultos não desaparecem simplesmente porque preferimos não vê-los. Eles continuam a atuar silenciosamente, influenciando nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações de maneiras que muitas vezes nem compreendemos. Por isso, Jung afirmava que tornar o inconsciente consciente é uma tarefa fundamental para quem deseja viver de maneira mais desperta e verdadeira. O encontro com a sombra pode, a princípio, parecer assustador. Afinal, somos educados, muitas vezes desde a infância, a esconder nossas imperfeições, nossos medos, nossas inseguranças. Aprendemos a construir máscaras sociais que projetam uma imagem de força, sucesso e bondade. Mas a verdadeira força não está em manter essa fachada intacta. A verdadeira força nasce do momento em que ousamos olhar para dentro e aceitar nossa humanidade em toda a sua complexidade. É nesse encontro corajoso com a sombra que nasce a possibilidade real de cura, de crescimento e de realização profunda. Quando reconhecemos e integramos nossos aspectos sombrios, deixamos de ser controlados por eles. Ganhamos liberdade para escolher nossas respostas, em vez de agir de maneira automática e inconsciente. Recuperamos partes de nós que estavam adormecidas, talentos reprimidos, paixões esquecidas, potencialidades sufocadas. Acolher a sombra é, portanto, um ato de amor próprio. É um reconhecimento de que somos seres inteiros, compostos tanto de luz quanto de escuridão. Não há crescimento autêntico que venha da negação de quem somos. Há crescimento, sim, quando temos a humildade de aceitar nossas falhas, a coragem de transformá-las e a sabedoria de ver na nossa imperfeição uma oportunidade de evolução. Essa visão de Jung nos convida a abandonar o ideal de perfeição irreal que tantas vezes nos aprisiona. Em vez de buscar uma imagem de pureza inatingível, somos chamados a abraçar nossa condição humana, com tudo o que ela carrega de contradições e paradoxos. E ao fazer isso, descobrimos uma paz muito mais sólida e verdadeira do que qualquer aparência externa poderia nos oferecer. Ao longo da vida, o processo de integrar a sombra se apresenta em diferentes formas. Pode ser no desconforto que sentimos diante de certas críticas,
na raiva que explode de maneira desproporcional, no ciúme que tentamos racionalizar, na tristeza que tentamos esconder sob uma máscara de otimismo. Cada uma dessas experiências é um convite para olhar mais profundamente para dentro de nós e perguntar: o que ainda precisa ser visto, aceito e transformado em mim? Essa jornada não é linear nem fácil. Haverá momentos de resistência, de medo, de autojulgamento, mas é justamente nesses momentos que o verdadeiro trabalho interior acontece. Acolher a sombra não significa se identificar com ela ou se render a ela, mas reconhecê-la como parte da tapeçaria rica e complexa da nossa psique. Aqueles que aceitam esse chamado para o autoconhecimento acabam descobrindo um tesouro que vai além da cura pessoal. Eles se tornam mais empáticos, mais compassivos, mais conscientes do sofrimento e da beleza da condição humana. Passam a se relacionar com os outros de uma maneira mais verdadeira, menos baseada em expectativas e mais fundamentada na aceitação. Como dizia Jung, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Ao acolhermos a nossa sombra, abrimos espaço para uma convivência mais autêntica, mais amorosa e mais sábia, tanto conosco quanto com o mundo ao nosso redor. Portanto, permita-se aceitar todas as partes de quem você é. Não fuja da sua escuridão. Olhe para ela com serenidade, com compaixão e com a certeza de que ali reside também a semente da sua luz mais genuína. A jornada pode ser desafiadora, mas o destino é a conquista da liberdade interior e da verdadeira realização da alma. A porta da sombra, o caminho para a liberdade de ser inteiro. Portanto, pare por um momento e pergunte a si mesmo, com honestidade e compaixão: quais aspectos de mim mesmo eu temo reconhecer? Quais sentimentos, impulsos ou desejos eu escondo, mesmo de minha própria consciência? O que eu critico e condeno nos outros que talvez esteja silenciosamente presente dentro de mim também? Essas perguntas não são simples. Elas exigem coragem, vulnerabilidade e disposição para olhar para dentro, além das máscaras que nos acostumamos a usar. Carl Gustav Jung nos ensinou que esse movimento de questionamento é o começo do verdadeiro despertar. Quando nos propomos a iluminar nossos próprios recantos escuros, aqueles lugares internos que preferimos manter ocultos, iniciamos um processo de transformação que vai muito além do que as aparências podem oferecer. Trazer luz à nossa sombra é reconhecer a totalidade do que somos. É recuperar fragmentos esquecidos da nossa alma que clamam por reconhecimento e integração. A sombra é uma porta, uma passagem para o mistério que você é, uma entrada para as profundezas da sua psique, onde se encontram não apenas suas feridas e medos, mas também suas forças latentes, sua criatividade reprimida, seu amor próprio esquecido. Não tema abrir essa porta. Não tema atravessar para o lado desconhecido de si mesmo, pois é justamente ali, nesse território aparentemente assustador, que reside a liberdade de ser inteiro, autêntico e plenamente humano. Muitos de nós passamos a vida tentando evitar esse encontro com a sombra. Buscamos segurança nas certezas, no conforto do conhecido, nas identidades que nos foram dadas. Mas o preço dessa fuga é alto. Nos sentimos fragmentados, desconectados, insatisfeitos. Algo dentro de nós sempre sussurra que falta algo, que uma parte essencial ficou para trás. Integrar a sombra é, portanto, um ato de reconciliação interna. Significa estender a mão àquelas partes de nós mesmos que foram excluídas, reprimidas ou rejeitadas. Significa abandonar a guerra interna entre o que eu devo ser e o que eu realmente sou. E nesse gesto de acolhimento encontramos uma paz que não depende da aprovação externa, uma força que não precisa provar nada a ninguém, uma liberdade que nasce de dentro.
Iluminar a sombra não é um evento único, mas um processo contínuo. É um caminho que se percorre com paciência, com humildade e com amor. Em cada julgamento que fazemos dos outros, em cada emoção intensa que nos invade, há uma pista, uma oportunidade de autoconhecimento. Sempre que algo nos incomoda profundamente, podemos perguntar: o que isso revela sobre mim? E, em vez de reagir com culpa ou negação, podemos responder com curiosidade e gentileza. A prática de trazer consciência à sombra nos torna mais humanos, mais compassivos, mais sábios. Quando reconhecemos nossa própria vulnerabilidade, somos mais capazes de acolher a vulnerabilidade dos outros. Quando aceitamos nossos próprios medos e imperfeições, tornamo-nos menos propensos a julgar e mais inclinados a compreender. Como dizia Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Olhar para dentro, mesmo que às vezes doa, é o caminho para a verdadeira liberdade. É o caminho para viver com mais inteireza, mais autenticidade e mais amor. Então pergunte-se mais uma vez: que partes de mim estão pedindo para ser vistas, aceitas e transformadas? Que talentos ou paixões eu abandonei por medo de não ser aceito? Permita-se abrir essa porta. Permita-se caminhar pelo território desconhecido da sua própria alma. Você não encontrará apenas suas sombras. Encontrará também uma luz interior que jamais poderia ser acessada sem essa travessia. A vida plena, consciente e vibrante que você deseja não está fora de você. Ela começa exatamente onde você encontra a coragem de ser quem você é, sem máscaras, sem negações, sem medo. No final, a sombra que parecia assustadora se revela como um presente, a oportunidade de se tornar inteiro, de se